agora com o Dr. Mário Amorim no quadro Fitness. Estou convidando o jogador Abdel, campeão cearense 2 vezes consecutivas pelo time do Horizonte, campeão paranaense, seleção, um jogador muito experiente, conhecido por todos, pela pessoa que ele é, pelo atleta também que ele é. Eu gostaria de saber dele, dentro da vivência do futebol de salão, dessa experiência, esse tempo que ele joga, sobre as lesões dele, o que foi os tratamentos, o que a fisioterapia esportiva influenciou de bem ou de mal. Como é que foi a sua vida nesses anos todos? Como é que você está? Como é que está o futebol de salão? Olha, Mário, eu sempre, desde o início da minha carreira, eu sempre tive várias lesões, né? Lesões de adutor, principalmente adutor, que foi uma lesão que me incomodou muito, e problema de pubis. Mas, graças a Deus, hoje eu, com 37 anos, né, ainda consigo desempenhar uma carreira, acredito que ainda vou ainda mais uns 3 anos. Principalmente por causa desses tratamentos de hoje, uns tratamentos modernos. Eu sei que, porque dentro da sua história, teve alguns momentos que disseram para você que você ia sair da carreira, que não poderia mais jogar. E como é que foi essa história? Por causa de várias lesões, muitos profissionais, técnicos, preparadores físicos, quiseram antecipar esse fim da minha carreira, né? Mas, como eu coloquei bem, né? Você foi uma pessoa que me ajudou muito, principalmente até numa lesão de pubis que eu tive, que muitos profissionais disseram que duraria de 6 meses a 1 ano, e você em 2 meses me colocou para jogar. Eu me lembro de um fato ano passado, na final de 2009, eu estava com essa lesão de pubis e você com uma técnica moderna, que era bandagens, e você me colocou para jogar. Essa técnica, o Abdel falou, chama-se kinesiotape, bandagens funcionais, onde a gente coloca uma bandagem diretamente sobre o local, uma técnica onde dá um estímulo, que a gente chama sensório motor, e a gente consegue sedar a dor ou fortalecer a musculatura, fazer com que o atleta consiga efetuar, fazer a sua atividade física completa. Logicamente isso não vai tratar, mas vai aliviar, e nós podemos depois dar continuidade ao tratamento sem haver um prejuízo da performance desse atleta. Nós utilizamos com ele e dá um excelente resultado. E assim as técnicas vão sendo utilizadas. Mas é preciso que todo mundo saiba, e o Abdel passou por isso, que tem que ter uma equipe multidisciplinar trabalhando, desde o médico, fisioterapeuta, fisiologista, educador físico, em conjunto e não separado. E eu pergunto a você, Abdel, esse trabalho que vem sendo feito a nível preventivo, qual é a sua opinião? Rapaz, ela é muito importante, né? Porque muitos atletas esquecem esse lado da prevenção. Principalmente numa pré-temporada, onde muitos vêm de férias, né, e não tem essa preocupação de ter o cuidado com o atleta. E pelo fato da minha idade, né, de 37 anos, eu resolvi fazer essa prevenção. E resolvi, né, procurar, acredito que o melhor na área, né? A gente nota que as pessoas têm se cuidado muito. Nessa área de fitness desse quadro, a gente tem que ver nas academias estão lotadas de pessoas, nas ruas estão lotadas de pessoas correndo, querendo emagrecer, se sentir bem, saudável, pessoas praticando esporte nos colégios, nas quadras, pessoas querendo ser atletas do dia para a noite. Isso é muito bom e muito ruim. Veja um atleta profissional, o depoimento dele, dizendo que volta de férias sem treinar e se lesa. Mesmo um atleta profissional não se cuida durante as férias. Ele não mantém seu condicionamento físico, seu corpo, né? Para um atleta profissional, o carro de Fórmula 1 é o corpo dele. Tem que estar inteiro. Mesmo nas suas férias tem que ter uma manutenção. Então a gente vê isso, esse trabalho preventivo muito forte, a gente atuando em cima desse trabalho e o número de lesões sempre menores. Elas vão existir, mas o tratamento vai ser muito mais rápido, muito mais eficaz. E a gente pensa, as pessoas que estão correndo nas ruas, sem um tênis adequado, sem uma roupa adequada, sem um treinamento adequado, tem que procurar um profissional, um médico, um fisioterapeuta, um educador físico, uma nutricionista, fazer um equilíbrio disso para que tenha bons resultados, para que não venha com lesões. No esporte em si, coletivo, seja vôlei de praia, basquete, futebol de salão, futebol de campo, a gente tem atuado bastante e conseguido muitos feitos. Na equipe do Horizonte, a gente tem feito um trabalho muito bom, evoluindo muito. Na equipe do Ferroviário, hoje a gente assumimos a direção lá no Departamento Médico, junto com o nosso colega Cláudio Tamaturro, e tem evoluído bastante. Vou convidar o Abdel para ir até a maca
para que eu possa explicar melhor com ele na coluna as disfunções que nós tratamos e como é o procedimento que deve ser feito corretamente. Bom, como eu estava falando com vocês, nós vamos fazer um procedimento de osteopatia, terapia manual, ou também conhecido outra técnica como quiropraxia. São técnicas que se somam, que se unem em um tratamento, seja de coluna, joelho, tornozelo, ombro. E essas lesões, como nós sabemos, a fisioterapia ela age em todas elas. Mas que fique bem claro que o fisioterapeuta hoje, mesmo especialista, ele não trata de tendinites, artroses, ele trata sim de disfunções motoras, disfunções articulares, musculares, coisa que acontece normalmente no nosso dia a dia, pelo seu trabalho, pela sua postura errada, para seu caminhar errado, carregando peso de modo equivocada. E aquelas pessoas que fazem o fitness, que malham, que correm, que treinam, essas sim, se não tiverem um cuidado correto, vão sim ter muito mais lesões e disfunções onde o fisioterapeuta pode atuar diretamente. No caso do Abdel, nós vamos avaliar, mostrar como a coluna dele acontece as lesões, as disfunções, para que a gente possa mostrar certas técnicas simples que nós, futuramente, dentro do programa, vamos fazer um trabalho só sobre coluna, um programa só sobre coluna mostrando. Que nós vamos exemplificar algumas coisas, como se fosse de osteopatia, terapia manual e quiropraxia. Bom, como eu estava falando, se a gente colocar essa coluna aqui em cima dele, para exemplificar, que vocês possam ver melhor, vamos ver que nós temos um quadril, né, aqui colocado, a parte exemplificando sacro, lombar, torácica e aqui a parte cervical mais em cima. E aqui em todos esses pares das vértebras, nós vamos ter pares de nervos saindo que são responsáveis por toda a sensibilidade. Entre elas nós temos os discos vertebrais e a coluna passando por dentro dessa coluna como um todo. O quadril, ele faz um movimento de rotação, anteriorizando, posteriorizando junto com a marcha, e aqui no sacro. Qualquer disfunção, qualquer movimento errado, com a postura equivocada no seu dia a dia, ou dentro de um exercício, pode fazer com que uma vértebra dessa rode, gire para um lado, para o outro, onde nós chamamos lesão de flexão ou de extensão, seja ela como for, dentro do seu procedimento. E as técnicas vêm para corrigir essa disfunção, que a hora que eles fazem essa rotação, eles trazem consigo os ligamentos e os músculos, causando tensões e dores que podem ser localizadas ou irradiadas para o ombro, para o quadril, para a perna, movimentando ciático, piriforme ou outros músculos que possam estar envolvidos. Então essas técnicas vão para fazer correções. E não obrigatoriamente elas sejam de trustes, aquele barulhinho chamado estralito, mas sim podem ser técnicas que a gente chama miofaciais, alongando, relaxando toda a musculatura, reequilibrando o sistema postural, né, para que haja um equilíbrio neuromuscular e aí o efeito que a gente quer possa acontecer. Aqui são os discos, aqui os nervos que saem responsáveis por toda a sensibilidade, né? Os discos podem ser aliviados ou comprimidos de acordo com o estresse que seja. Essas vértebras, são as apófises, podem se aproximar ou se afastar, causando lesões de flexão ou extensão, como também de rotações, seja dorsal, seja lombar, né? Se for lombar, pode comprimir o nervo ciático, onde vai irradiar para a perna, para o quadril, que tem seu movimento de rotação, anteriorização, posteriorização, causando dores em todos os segmentos. Nesse processo também nós podemos ter dores que irradiam para essa região, nas costelas, porque a costela também tem seus movimentos de rotação, anteriorização e posteriorização, que ficam presas aqui. Quando não fazem essa movimentação corretamente, fazem com que as vértebras também fiquem prejudicadas na sua movimentação. E quando fazem extensão ou flexão, causam dores, que podem ser localizadas ou também irradiadas durante todo esse percurso. Bom, tudo que nós estamos falando aqui, mostrando para vocês o que é o procedimento da fisioterapia hoje esportiva, como nós podemos atuar junto. Nós vamos ter um programa exclusivo sobre coluna, como as lesões de coluna, como tratar isso dentro da fisioterapia, com essas técnicas de osteopatia, terapia manual, quiropraxia, Mulligan, Maitland, técnicas super modernas que os fisioterapeutas estão se atualizando. Eu queria aproveitar também
informar os ouvintes e aqueles estudantes de fisioterapia e fisioterapeutas que nós estamos com um curso a partir de março, que vai ser lançado agora, que vai começar em março, são 100 horas aulas, com estágio supervisionado, com todas as técnicas de osteopatia, Mulligan, Maitland, quiropraxia e terapia manual. É um curso de atualização na avaliação e tratamento de lesões ortopédicas em terapia manual. Esse curso será realizado em Fortaleza, por mim, junto com a minha equipe, de 100 horas aulas com certificado reconhecido em cartório, vale para todos os tipos de concurso, onde nós vamos abordar toda a teoria e prática, onde você vai ter todas as condições de aprender tudo sobre isso, ter uma formação qualificada e trabalho no mercado. Com isso, nós vamos ter também uma parte prática de tipo residência, não faz um estágio clínico em cima de pacientes reais, para que você tenha aquela experiência. Daqueles que estiverem interessados nesse curso, podem estar vendo aqui embaixo na tela o nosso e-mail, mariomamorim@yahoo.com.br, ou no nosso Twitter, todas as informações vão estar lá, Mário Amorim Yahoo. Então, espero que vocês procurem esse curso, é muito show, muito bom, alta formação, e num breve nosso programa nós vamos estar falando sobre mais outros procedimentos. Porque a fisioterapia é isso que nós estamos vendo aqui. Muito mais do que isso são as avaliações. Hoje nós temos métodos super modernos que nós podemos avaliar toda a coluna, membros inferiores, superiores, todas as articulações, chama-se avaliação de dinamometria isocinética. Nessa avaliação nós vemos toda a força, toda a fibra muscular, força, potência, resistência, o suporte da articulação à carga, e podemos saber se essa pessoa está com a disfunção muscular, com lesões musculares, com lesões de carga de esforço nas articulações, por exemplo, joelho, tornozelo, pós-cirúrgico, se essa pessoa pode retornar à atividade física ou não, quando pode, evoluir no tratamento, ajudando assim. Esse método é um método bem sofisticado de avaliação, onde eu particularmente tenho um laboratório na Estácio FIC, na Faculdade Estácio FIC, o único aqui no Nordeste que faz esse tipo de procedimento, e nós fazemos todo esse trabalho lá. Bem, pessoal, hoje nós falamos sobre várias coisas aqui importantes, falando de tratamento, entrevistamos aqui o Abdel, o jogador. Queria, antes de encerrar esse quadro, agradecer a presença dele aqui com a gente, dando esse depoimento, e falando para vocês que nós estamos aqui, nosso consultório, na Top Fit Academia, na Vida Juvita Feitosa, e aqui também no Shopping Del Passeio, no 11º andar, aqui com toda a estrutura, necessária de exames, um profissional especializado. Estou aqui pronto para atender vocês. Estou também no meu e-mail, no Twitter, pronto para responder todas as perguntas e tratar aquelas pessoas e tirar dúvidas daqueles que querem. Queria agradecer e informar também a vocês sobre os cursos que já falei, sobre o curso de lesões que vamos dar também para os professores de educação física, noções de lesões ortopédicas, e um curso específico de fisioterapia esportiva com estágio em clube de futebol e tudo. Abdel, muito obrigado por ter vindo, ter participado aqui dessa entrevista e dado seu depoimento. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que você seja campeão novamente, né? E que o nosso time, o Horizonte e o Sumov também, qual faço parte, os dois cheguem à final e ganhem aquele que seja o melhor. Obrigado.